Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Rony Charles Lopes de Torres, que ao longo da semana ministrou o curso Regime Diferenciado de Contratações, conhecido como o RDC, e teve como aula número 1, introdução sobre o RDC. Aula de número 2, licitações no RDC, objeto. 3, licitações no RDC, procedimento. 4, procedimentos auxiliares e a quinta e última aula, contratos e sanções no RDC. Bem, o professor Rony Charles, que é professor de Direito Administrativo, advogado da União, mestre em Direito Econômico e autor de algumas obras que nós vamos conhecer daqui um pouquinho no finalzinho do programa, inclusive algumas outras também indicações. Professor, inicialmente o RDC ele veio para tratar, em especial, aos eventos, às obras relacionadas aos eventos, os grandes eventos que nós teremos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, o PAN também, né? as Olimpíadas, o PAN, enfim, de fato essa nova norma, essas novas regras, digamos assim, que afastam um pouquinho a 8666, são positivas porque chegou no momento e, claro, toda unanimidade é burra, mas uma turma, uma corrente discorda, outra concorda. Como é que o senhor vê também a chegada da RDC? Olá, Rimac. Primeiramente, é uma honra estar aqui, né? Um prazer. Já assisti o programa, estar aqui presente, participando. Obrigado. Realmente é algo bem interessante, é uma ótima experiência. Bem, eu até brinquei na primeira aula. A verdade é que muitas vezes nós temos problemas com mudanças, né? Deve-se perceber, e eu acho que os críticos, ou boa parte das críticas feitas ao RDC esquecem esse detalhe, é que o nosso regime licitatório, nosso regime jurídico das licitações hoje, ele está extremamente defasado. A Lei 8.666, que você citou, é uma lei de 93, que transpôs vários de seus dispositivos lá de um decreto-lei de 86, quer dizer, antes da atual Constituição de 88, né? Então, numa lógica ainda muito burocrática de administração pública, com as vantagens de uma administração burocrática e também com algumas desvantagens, e que precisa ser adaptada a uma realidade de contratações, vejam, pela internet, contratações virtuais, de contratações complexas, novas contratações que a administração pública absorveu, um novo modelo de administração pública que terceiriza serviços, que realiza suas contratações junto ao setor privado e não no seio da própria administração com empresas e órgãos estatais. O RDC, na verdade, ele não tem tanta novidade quanto se fala. Ele traz a lógica, eu poderia dizer de forma básica, ele traz uma lógica do pregão, uma lógica mais gerencial de tentativa de procedimento mais célere, tentando adaptar ao pregão algumas regras da Lei 8.666, talvez essa seja a grande falha do legislador em tentar adaptar um regramento mais burocrático com um regramento mais gerencial, e isso eu acho que nisso eu creio que ele cometeu algumas falhas, e trazendo para esse bolo, esse conjunto, algumas regras que foram identificadas, sejam em normativos licitatórios estatais, como por exemplo a Petrobras, sejam em normativos de organismos internacionais, ou mesmo de experiências que foram criadas no âmbito das licitações públicas pelos gestores que estão lá na ponta e que ou foram absorvidas na prática ou não o foram pela ausência de previsão legal. Um exemplo muito claro para mim está lá no artigo 7º, quando o RDC fala sobre algumas regras novas, algumas inovações para as aquisições. O RDC fala em amostra, isso é uma prática já rotineira, a exigência de amostra nas licitações sobre a modalidade pregão. O RDC fala em certificação de qualidade, que foi uma ferramenta que tentou se trazer para as licitações, ainda na Lei 8.666 e no pregão, mas que não foi possível, porque essa prática foi reprimida de forma correta pelo TCU pela ausência de previsão legal. Ora, é uma boa prática que nós utilizamos no dia a dia, na contratação privada, quando nós vamos contratar
comprar café, quando nós vamos comprar um colchão, quando nós vamos comprar determinados produtos, nós procuramos ver a certificação de qualidade nele. É uma prática costumeira, essa certificação de qualidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ora, nós estamos trazendo essa boa prática para as licitações públicas, mas não temos como trazê-la, pelo menos como requisito de habilitação, no regime da Lei 8.666, por ausência de previsão legal. O RDC trouxe essa inovação. Então, o que eu vejo é que, na verdade, é uma tentativa de tentar unir o melhor da lei do pregão e da Lei 8.666, tentando trazer ainda algumas experiências, sejam de outros regulamentos licitatórios, seja da prática das licitações públicas. E eu vejo como positivo isso. O RDC, na verdade, ele surge aí para dar uma maior agilidade também, claro, já que são eventos grandiosos, envolve, além de muito dinheiro, já, de certa forma, um curto espaço de tempo, né? Os eventos, como eu disse agora há pouco, Copa das Confederações, que já serão realizadas em julho, Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas. Agora, ela na verdade, ela vem como uma exceção para isso. Não corre o risco de repente, virar a regra? Ótima pergunta. Ótima pergunta. E corre-se, perfeito, porque corre-se o risco, eu tenho visto isso, eu tenho comentado até com alunos em cursos, de tentarem transformar de forma equivocada e inadequada o RDC numa espécie de panaceia. Nós já temos nos certames abertos sobre a lógica do RDC um ganho de agilidade nos procedimentos em relação aos procedimentos mais complexos, visto que estamos tratando de licitações mais complexas, grandes contratações, sob a égide da Lei 8.666. Então, em relação, quando utilizamos essas grandes contratações sob a égide da 8.666 e sob a égide do RDC, já identificamos um ganho de tempo muito interessante nos procedimentos licitatórios sobre o RDC. Agora, como você falou, o RDC foi criado para a resolução desse problema, que era enfrentar as grandes contratações que nós precisávamos para esses eventos. Não acho que esse RDC, que foi criado para ser transitório, ele está totalmente apto para se tornar uma norma geral. E nós já vemos a tentativa, já identificamos nesse ano, a tentativa de expansão, né, com a expansão dele para as obras do PAC e agora para obras de serviços de engenharia relacionadas ao sistema público de ensino. Tem que se ter muito cuidado para evitar que uma regra que foi criada para resolver um problema emergencial e transitório seja transformada numa panaceia e utilizada como regulamento geral. Me parece muito mais interessante que o legislativo possa parar, tentar produzir uma nova lei geral de licitações e aí agregando as vantagens da experiência do RDC num novo diploma mais completo, inclusive melhor do que o que foi produzido na Lei 12.462. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Rony Charles. Até mais. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje eu tenho a satisfação de conversar com o professor Rony Charles, ele que ao longo da semana ministrou o curso Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, e aula número 1, Introdução sobre o RDC, 2, licitação no RDC, objeto, 3, licitações no RDC, procedimento, a quarta aula, procedimentos auxiliares e a quinta e última aula, contratos e sanções no RDC. No finalzinho do bloco anterior, eu fiz uma pergunta, professor Rony, sobre se essa exceção não viraria a regra. E aí, no finalzinho, o senhor sugeriu que o Legislativo deveria, então, analisar melhor tanto a 8.666, fazer esse comparativo para, de repente, criar uma terceira, né? O ideal é que se esqueça agora a 8.666, porque ela é tida como extremamente burocrática, e nem por isso ela acaba isentando, às vezes, talvez inibindo, mas não eliminando a corrupção. Sim, né?
Então, aqueles que também argumentam que o RDC veio para agilizar e acabar escondendo talvez possíveis falcatruas, também talvez então não vá servir, não sei. Aliás, qual a sua opinião, que entende muito mais desse assunto? Obrigado. Realmente, a Lei 8.666 ela é mais burocrática, mas eu acho que ela peca por excessos, né, por excessos de controle. E isso, às vezes o excesso de controle, ele não impede a burocracia. Na verdade, perdão, não impede a corrupção. Ele, às vezes, até auxilia a corrupção. O combate sério à corrupção no Brasil, primeiro, ele tem que ser preventivo, não sendo excessivamente burocrático. Não basta o repressivo. O repressivo é por amostragem, enquanto uma grande operação elas têm que continuar ocorrendo, mas enquanto ela está resolvendo um problema focal, vários outros estão existindo, acontecendo. Então, nós temos que trabalhar de forma preventiva e me parece que a solução, o combate à corrupção, pelo menos na área de licitação, ele passa por dois elementos fundamentais. Primeiro, aumento da transparência e para se permitir o controle social. Os órgãos de controle não conseguirão dar conta de todas as contratações pulverizadas que nós temos na administração pública. Então, precisamos de transparência para que exista o controle social. E, segundo, o aumento da competitividade. É muito importante abrir esse ambiente licitatório para as empresas no mercado. É muito comum você chegar numa determinada capital que vai licitar, por exemplo, a aquisição de óculos, e aquela capital tem 5.000, 10.000, 1.000 óticas, por exemplo, e participam de licitação 3, 4, 5. Algo de errado. O Estado tem que aprender a aumentar a competitividade, porque ele vai conseguir menores preços e o aumento de disputa vai, inclusive, prejudicar a corrupção, porque a corrupção ela só funciona com supervalorização, com superfaturamento, com gordura dos preços contratados. Acho que é transparência para aumentar o controle social e aumento da competitividade. Nós tivemos isso com o pregão, que é menos burocrático. O pregão, a modalidade virtual, ela já ajudou demais a quebrar um pouquinho dos acordos no âmbito das licitações, quando ela aumentou o número de empresas, quando ela aumentou o controle social, já que o pregão eletrônico ele permite o acompanhamento passo a passo pela internet. Então, aos poucos, eu acho que nós vamos caminhar para a diminuição do índice de corrupção que ainda se encontra nas contratações públicas, mas me parece que muitas dessas soluções partem de soluções simples para permitir um controle preventivo, um controle, inclusive, compartilhado com a própria sociedade. Agora, quando se fala no regime diferenciado, Rony, a primeira ideia que se vê, e aí, claro, não há nem de se pensar diferente, claro, no primeiro momento, são para agilizar o andamento das obras voltadas a esses grandes eventos. Tá? Ou seja, no primeiro momento, vamos pensar o quê? Um estádio, né? Aquilo que está próximo disso. Mas, por exemplo, estrada, aeroportos, entram nesse bojo? O RDC teve seu objeto ampliado, né? Com exceção das obras do PAC, nós já podemos ter outros tipos de obras que não necessariamente aquelas relacionadas aos eventos esportivos, né? Com obras do PAC, com as obras de serviço de engenharia relacionadas ao sistema público de ensino. E eu quero aproveitar o teu gancho para lembrar o seguinte, primeiro, eu acho o RDC uma boa norma, né, tem méritos aqueles que apresentaram essa proposta de mudança, que, repito, saíram de um estado de acomodação com um regime que é ruim, que 10 em 10 doutrinadores na área de licitação fazem críticas à Lei 8.666, acham que ela precisa ser atualizada. O RDC é uma tentativa de melhora. E vejam, o ganho de tempo do RDC é porque ele absorve algumas medidas do pregão. Por exemplo, a inversão de fases. Uma medida simples, que já permite ganho na agilidade do procedimento licitatório, né, da fase de disputa. Ele traz para as licitações a possibilidade de um procedimento, mesmo para essas contratações complexas, virtualizado, né? Assim como tem o pregão eletrônico, você tem o RDC eletrônico. Então, são medidas simples que vão ajudar. A dificuldade, me parece, do legislador no RDC, e essa vai ser uma dificuldade que tem que ser bem enfrentada por uma eventual nova legislação, é talvez trazer a sabedoria do simples. A sabedoria do simples que eu identifico particularmente no pregão, em que ele trouxe regras mais simples de procedimento, percebendo que ele iria tratar de bens e serviços comuns.
a nova legislação geral, eu acredito que ela vai ter que se preparar para exigir um menor rigor de controle nas contratações mais simples e ampliando o rigor de controle naquelas contratações mais complexas e admitindo nessas contratações mais complexas, como o RDC fez, que existe, isso é fático, uma dificuldade de planejamento pela administração pública. A administração pública tem dificuldade de planejamento, de preparação mesmo dos certames mais complexos, né? Aqueles que envolvem grandes obras, como estádios, por exemplo, e grandes rodovias. Então, é necessário que a administração perceba isso, a sua falha, a sua limitação para essas licitações, esses certames mais complexos, e, ao mesmo tempo, abdique de tanto controle e tanto rigor para aquilo que é mais simples, como foi a lógica, para mim, sábia do pregão. Eu tenho aqui uma dúvida, e acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, que é a seguinte: ao utilizar a 8666, volta e meia aí o contratado diz, olha, nós precisamos fazer aqui um aditivo, né, de tantos por cento, não acredito que essa não seja tão comum. E aí a pergunta que eu faço, por meio, já que do RDC, já que há uma previsão de início, valores e término e entrega de todo esse complexo, e aí envolvendo, claro, a parte financeira, há essa possibilidade depois de falar assim, olha, nós vamos precisar mexer aqui novamente. Mas a resposta daqui um pouquinho depois do intervalo, que nós vamos agora fazer esse rápido intervalo, e em seguida eu volto com o professor Rony Charles, já respondendo essa questão, que com certeza é a dúvida também de muita gente. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Rony Charles, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Regime Diferenciado de Contratações. E eu fiz uma pergunta ao final do bloco anterior e gostaria de sua resposta. Só para, vamos refazer aqui, por meio da 8666 é possível, e acontece, aqueles aditivos ao meio ali do contrato, ou quase lá no finalzinho, ou às vezes até no início, né? E aí a pergunta que se faz, por meio do RDC, nessa modalidade, é possível também fazer esse novo ajuste, esse aditivo, ou não? O que contratou ali no início vai até o final e ao final também vai ser entregue daquela forma, com a mesma qualidade, os materiais com a mesma qualidade que foram citados, independente aí de um novo reajuste. Não, ótima sua pergunta, ótima sua pergunta. Chega a ser até interessante, né? Eu brinco com os meus alunos que esses aditivos, né, eles acontecem muito na Suíça, no Brasil não. Esse é um problema sério que ocorre em aditivos, algumas vezes por corrupção, são frutos de corrupção, né, de acordos escusos entre a administração, o gestor, melhor dizendo, e a empresa contratada, mas muitas vezes, e essa verdade tem que ser percebida, é por conta da falha de planejamento da própria administração pública. Como eu disse agora há pouco, a administração ela tem dificuldade para o planejamento de contratações complexas. Então, não é incomum que a administração apresente um projeto básico e que esse projeto básico, na hora, após a licitação, porque na regra da 8666, necessariamente a administração tem que preparar o projeto básico antes da licitação. Ora, é muito comum que o projeto básico, na hora da execução do contrato, por aquele que venceu a licitação, ele demonstre certas incompatibilidades. Por exemplo, se falava em escavar com uma certa profundidade, mas na verdade é o dobro a profundidade necessária. Se falava da necessidade de um material, mas não é aquele material que é o apto a resolver aquele problema. Ou do uso de uma determinada tecnologia, mas aquela é ineficaz para aquilo que se quer naquela obra, né? Então, essas incompatibilidades, elas geram necessidade de aditivo, porque a empresa tem a garantia do reequilíbrio econômico de acordo com essa mudança. Ela não pode ser obrigada também a ter um custo se a falha foi de planejamento.
Então, se por um lado, às vezes, isso é decorrente, isso é resultado de entendimentos escusos, muitas vezes nós temos que admitir, isso também é resultado da deficiência da administração no planejamento de suas contratações públicas. E justamente um dos pontos mais criticados no RDC foi a proposta de solução do RDC para isso, que é uma proposta franca da administração, de perceber que ela tem dificuldade em realizar esse planejamento e repassa, transfere a obrigação de fazer esse projeto básico, né, que estaria vinculado, então, ao que vai ser produzido no projeto executivo, ela transfere essa responsabilidade para a empresa que ganha a licitação, para a empresa contratada. Né? Isso é muito criticado. Se fala que a administração pública está abdicando do planejamento. Não, ela está abdicando de se vincular a um planejamento que pode gerar esses aditivos. Né? Ela vai realizar um outro instrumento de planejamento, que é o anteprojeto de engenharia, mas que não estará mais vinculado a eventuais incompatibilidades entre o projeto básico e o projeto executivo. É possível aditivos no RDC? Sim, se criou a hipótese de é sim possível o aditivo. Diante de situações extraordinárias, onde não haja qualquer culpa por parte do administrado, né, é possível o reequilíbrio econômico, ou naquelas situações em que a administração ela precisa alterar o contrato, veja, não é mais uma vinculação entre problema de planejamento do projeto básico para a execução no projeto executivo. É a administração que ela precisa mudar alguma coisa na execução do contrato sem culpa qualquer, sem qualquer culpa por parte da administração e, mesmo assim, sempre limitado ao percentual de 25%. Ou seja, no RDC, nós não teremos, ao menos em tese, aquelas situações em que uma obra orçada em X milhões acaba, ao final, custando 10X milhões. Verdade. Bem, nós vamos aqui para as indicações de leitura por parte do professor Rony, Leis de Licitações Públicas Comentadas, que inclusive é de autoria do professor Rony Charles, que aqui nos traz esta obra como a indicação. Costumo dizer que um livro é um filho, afinal de contas também passa por todo um processo, um cuidado, né, para chegar até como está esse aqui. Qual o motivo de sua indicação aqui? Esse livro, primeiro que ele representa, se todo livro é um filho, esse é o primogênito, e ele teve um livro que tem uma história interessante. Eu estava escrevendo, me apaixonei por licitações, estudando, lendo o livro do professor Marçal Tem Filho, assistindo aulas aqui em Brasília mesmo, com o professor Lucas Furtado, com o professor Benjamin Ziller, e já estava escrevendo, fazendo minhas anotações, decidi pesquisar 2 anos e escrever um livro, e mandei para uma editora, a editora Juspod, eles me atenderam muito bem e resultou nesse livro, que nós já vamos agora para a 5ª edição e tem me dado muitas alegrias, até pelo reconhecimento, sobretudo, e eu fico muito feliz quando eu vejo sendo utilizado em órgãos da AGU, consultorias jurídicas, colegas que fazem um trabalho extremamente valoroso nessa área de licitações. Então, enfim, é o primogênito, talvez aquele que me dê mais orgulho e alegria. Bom, esse aqui também tem sua participação e também do Fernando Ferreira Baltar Neto, Direito Administrativo. Sim, foi uma outra experiência, o segundo livro que eu tenho em parceria com o meu amigo e colega advogado da União também, Fernando Baltar, e nós apresentamos esse livro para a editora, um livro de direito administrativo, e também tem nos trazido muitas alegrias, sobretudo pela assimilação. O público tem adquirido com ênfase essa obra. Vamos para esse aqui, Advocacia de Estado. Esse livro eu quis indicar, e tinha tantos outros livros de autores fantásticos, o Gessé Torres e a Marineja Estelato Dotti sobre licitações, o professor Sidney Bittencourt, um autor fantástico, mas esse eu acabei trazendo pelo momento e pelo que ele representa. É uma coletânea de livros em homenagem ao ministro Dias Toffoli e ao professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para mim, quem melhor fala sobre a advocacia de Estado no Brasil. E esse livro, ele reanima, para mim, todo advogado de Estado. Ele é de leitura obrigatória, trata tudo nos artigos sobre a advocacia de Estado e ajuda a enaltecer essa importante função. A advocacia de Estado, eu participo de um ente de advocacia do Estado, de um órgão da advocacia do Estado Federal, que é a AGU, repleto de membros que
totalmente envolvidos e dedicados ao atendimento do interesse público, e a advocacia de Estado é uma atividade que traz riscos, mas que exige coragem, sim, sobretudo na confecção de pareceres e manifestações. O advogado, ele não pode, e ele precisa, por isso, de autonomia, ele precisa do respeito à inviolabilidade, porque ele não pode ceder à facilidade do não. Muitas vezes ele tem que construir teses jurídicas porque ele recebe da administração pública a percepção de que determinada política pública é importante, a execução daquela política pública é importante para a sociedade, sobretudo para o cidadão mais necessitado, e ele se sensibiliza com isso e busca construir soluções legítimas, jurídicas, dentro do nosso ordenamento para o atendimento do interesse público. Mas para essa inventividade, para atuar nessa construção do direito, e essa, para mim, essa é a grande vocação da advocacia de Estado na nossa Constituição, ele precisa de respeito à sua inviolabilidade, ele precisa de respeito à sua autonomia. Então, é uma forma de tentar homenagear todos os valorosos colegas que eu tenho e que eu vivencio em procuradorias dos estados, mas, sobretudo, na Advocacia Geral da União. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Rony Charles. Obrigado, professor. E lembro que você pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível na internet no endereço da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.